O Império Romano era uma força inigualável. Um império que dominava terras, mares, culturas e religiões. Seu poder parecia eterno, inquebrantável. As legiões romanas marchavam como uma máquina de guerra, conquistando povos e impondo a paz à força da espada. As estradas romanas conectavam todo o mundo conhecido. O direito romano estabelecia regras até mesmo nos territórios mais distantes. E o imperador era visto não apenas como líder político, mas quase como uma entidade divina. Mas, em meio a todo esse esplendor, havia um grupo pequeno, invisível aos olhos da aristocracia, ignorado pelas altas classes, e muitas vezes ridicularizado pelos filósofos da época. Eles não carregavam espadas, não tinham terras, não possuíam templos de mármore ou bibliotecas, não participavam do Senado, nem buscavam poder político. Eles apenas acreditavam. Cristãos. E, para o Império Romano, isso era um problema. Um problema crescente, insistente, que surgia nos porões das cidades, nas vilas, nas casas de operários, nos quartéis e até entre as escravas dos nobres. Mas por quê? Por que um grupo aparentemente pacífico causava tanto incômodo ao maior império da história? A resposta está na essência do poder e no medo que ele tem daquilo que não pode controlar. Os cristãos se recusavam a adorar os deuses romanos. Não prestavam culto ao imperador, que era considerado uma divindade viva. Rejeitavam o teatro, os jogos sangrentos no Coliseu, as festas pagãs e as tradições que sustentavam o espírito cívico romano. Mas, acima de tudo, desafiavam uma estrutura religiosa que era também política, econômica e simbólica. Em Roma, culto era cidadania. Participar dos rituais era como pagar impostos, uma obrigação pública, uma afirmação de pertencimento. Negar oferendas aos deuses não era apenas impiedade, era traição. Quando um cristão se recusava a sacrificar incenso a César, não estava apenas fazendo um gesto religioso. Estava dizendo que o imperador não era senhor de sua consciência. Estava afirmando que existia uma autoridade acima da autoridade de Roma. Isso era imperdoável. Os cristãos se tornaram incômodos não porque conspiravam contra o império, mas porque não se curvavam diante dele. E para um sistema baseado na obediência, na hierarquia e na divinização do poder, isso era intolerável. Então Roma respondeu com o que conhecia de melhor: punição. E ela veio com fogo e sangue. As perseguições vieram em ondas. Algumas curtas, outras intensas, outras silenciosas. Mas sempre letais. Mártires foram queimados vivos, crucificados, jogados aos leões, decapitados nas praças públicas. Outros foram açoitados até a morte, ou mortos nas arenas enquanto multidões aplaudiam. Mas algo estranho começou a acontecer. Quanto mais o império os matava, mais o cristianismo crescia. Era como tentar apagar uma chama jogando óleo sobre ela. O sangue dos mártires se tornava semente. O que deveria silenciar a fé, só a espalhava com mais força. Por que Roma temia tanto esses homens e mulheres que preferiam morrer a negar sua fé? Porque eles representavam algo que o império não compreendia: o limite do poder. O mártir era a prova viva de que havia algo mais forte do que a morte. Algo mais profundo do que o medo. Algo mais poderoso do que Roma. Eles morriam cantando hinos. Perdoavam seus algozes. Sorriam diante da morte. Alguns estendiam as mãos para os animais selvagens. Outros se ajoelhavam e oravam enquanto a multidão os vaiava. E o povo via isso. Se comovia. Começava a questionar. A se perguntar: que tipo de fé é essa, que transforma o horror em esperança? Que força é essa que faz alguém abrir mão da própria vida, não por glória, mas por fidelidade? Roma controlava exércitos, impostos, estradas e leis. Mas não podia controlar o coração daqueles que preferiam morrer a se dobrar. Por isso os mártires eram perigosos. Eles eram uma ameaça não militar, mas simbólica. Era um lembrete constante de que o império não era absoluto. Que havia outro reino invisível, mas real, onde César não mandava. E esse reino crescia. Em ruas estreitas, nas casas, nas catacumbas. Em jantares secretos.
Em sussurros. De mãe para filho. De escravo para senhor. De centurião para senador. A mensagem do Evangelho se espalhava como uma corrente silenciosa, impossível de deter. E os imperadores sabiam, se não parassem isso agora, talvez nunca mais conseguissem. As perseguições ganharam nomes e rostos. Nero, em 64 d.C., foi o primeiro a usar os cristãos como bodes expiatórios. Após o incêndio que devastou Roma, ele apontou o dedo para esse grupo estranho que se recusava a participar das festividades pagãs. Pedro e Paulo teriam sido mortos durante sua perseguição brutal. Domiciano, de 81 a 96, exigia ser chamado de Dominus e Deus Senhor e Deus. Perseguiu cristãos da elite e até membros da própria família que aderiram à fé cristã. Trajano, de 98 a 117, não caçava cristãos ativamente, mas permitia sua execução caso fossem denunciados e se recusassem a renegar a fé. Inácio de Antioquia foi martirizado sob seu governo. Marco Aurélio, o imperador filósofo, permitiu severas perseguições. Os cristãos de Lyon foram massacrados enquanto ele escrevia sobre razão e virtude. Décio, em 249, exigiu que todos sacrificassem aos deuses e apresentassem certificados como prova. Quem recusasse, seria executado. Valeriano confiscou bens da igreja e mandou matar bispos, como Cipriano de Cartago. Diocleciano, entre 284 e 305, conduziu a mais brutal de todas. Igrejas foram destruídas, escrituras queimadas, cristãos presos em massa e executados publicamente. Esses imperadores não temiam apenas uma religião nova. Temiam a subversão da ordem. Temiam que os cristãos obedecessem mais a Deus do que a Roma. Temiam um povo disposto a morrer, em vez de adorar o imperador. Mas a cada martírio, mais se convertiam. E a cada execução, mais vozes se levantavam. E então veio a virada. Em 312, às vésperas da Batalha da Ponte Milvia, o imperador Constantino teve uma visão, uma cruz brilhando no céu e a frase Hoc signo vinces, com este sinal vencerás. Ele venceu. No ano seguinte, decretou o Edito de Milão. Pela primeira vez, o cristianismo foi legalizado. Os cristãos podiam cultuar em paz, sem medo de perseguição. Mas será que Constantino realmente se converteu? Ele financiou igrejas. Convocou o Concílio de Niceia. Deu privilégios ao clero cristão. Mas manteve títulos pagãos, como Pontifex Maximus, e só foi batizado no leito de morte por um bispo ariano, considerado herege depois. Talvez ele tenha se convertido parcialmente. Talvez tenha feito um cálculo político. O fato é, ele entendeu que o cristianismo era uma força impossível de ignorar. E Roma mudou para sempre. Os mártires deixaram de ser inimigos. Viraram santos. Suas memórias foram preservadas. Igrejas foram erguidas sobre seus túmulos. A fé que Roma tentou destruir agora se tornava a religião oficial do próprio império. Os imperadores tinham razão em temer os mártires. Eles não eram revolucionários armados. Mas sua fé era uma revolução silenciosa. Uma insurreição do espírito. Uma recusa a dobrar os joelhos, mesmo sob o peso do império mais poderoso da terra. O Coliseu está em ruínas. As estátuas dos Césares estão quebradas. Os deuses romanos dormem no esquecimento da história. Mas a fé que tentaram apagar ainda move o mundo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!